Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bora lá então para mais um pouco de conhecimento. Como vocês estão? Hoje, para a turma nova, a gente vai falar um pouquinho, antes de começar a aula, sobre o protocolo 2, tá certo? Primeiro dia, gente, é chato, a gente fica com dor de cabeça, dá vontade de desistir, a gente quer xingar a Carla bastante, pode me xingar, não tem problema. Mas é necessário para a limpeza da casa, não tem como a gente entrar com nutrição sem fazer essa limpeza, tá? Então, conselho. Protocolo 2, Carla, vai comer conforme a fome. A quantidade de alimentos que está lá não precisa comer tudo, você vai comer de acordo com a sua fome, tá? Não tem fome, não é para comer. A gente vai começar a regular o seu corpo e por isso é importante que você observe e consuma apenas conforme a fome, tá bom? Protocolo 2, vocês vão fazer por 7 dias, tá certo? Então amanhã termina o protocolo 1. Eu sei que é irritante, que é chato. Amanhã eu já vou disponibilizar o protocolo 2 para vocês, tá? Mas é importante que vocês continuem. Hoje pode ser que dê um pouco de dor de cabeça, não fique tão legal, tenta ir um pouco mais cedo para a cama, tá? Não fique sem se alimentar. Amanhã não faça exercício físico, vocês vão estar sentindo o corpo mais leve, talvez o raciocínio vai ficar mais lento. Então, respeitem esse tempo que é de limpeza. Não existe como a gente limpar a casa sem desencardir o chão, e é isso que a gente faz. Então, amanhã é o segundo dia, vocês não vão acordar mais com essa dor de cabeça. Amanhã vocês vão estar mais elétricas, a parte do pescoço para baixo, e daqui para cima um pouco mais lento, mas vocês vão sentir que já vai haver uma melhora, tá? O sono também vai começar a melhorar e a gente vai começar a regularizar os hormônios de vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar no grupo ou podem me mandar no privado que eu estou à disposição, tá? O que eu preciso? Acreditem no processo que vai dar muito certo, tá, gente? Eu já fiz mais de 20 vezes esse processo, eu faço com vocês. Vamos que dá muito certo e depois vai valer a pena, tudo bem? Alguma dúvida para quem está na mentoria, no protocolo? Lari, alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Bora então? Tentem fazer o máximo, não fiquem sem comer, tá bom? Utilizem as especiarias, consumam chás 3 vezes, porque tudo isso vai auxiliar no processo do fígado de detoxicação. O intestino não funcionou, não tem problema, é normal. O intestino está entendendo o que está acontecendo, a alimentação é nova, tá? Tá mudando a rotina, então o corpo fica um pouco assim, ué, o que está acontecendo? Todo dia vinha um alimento, agora não veio mais nada do que eu estou acostumada. O cérebro fala assim, cadê o meu café aqui? Já vou mandar uma sinalização ali que tá faltando café. Porque ele tá acostumado, tá? Por que a gente retira o café? Porque o café, ele inibe a produção de cortisol. Eu vou explicar para vocês na aula agora de sono. Tudo bem? Perfeito, Lari. Qualquer dúvida, manda aqui, tá bom? Vamos entrar então na nossa aula de sono. Não, juro que eu não vou demorar, tá? Ciclo circadiano. Vamos entender um pouquinho como é que funciona o nosso corpo. Carla, por que eu preciso saber isso? Pessoal, não tem como continuar emagrecendo, continuar melhorando o seu corpo, tendo bem-estar, qualidade de vida, saúde, envelhecendo bem, se você não aprender como o nosso sono influencia em todo o nosso sistema. E não é só em relação a emagrecimento, metabolismo, hormônios, até vocês vão aprender hoje como funcionam os órgãos internos em relação aos horários. E tudo isso também faz parte do exercício físico. Vou falar para vocês também quais os melhores horários para treino. Carla, mas eu não tenho tempo. Ok, mas entenda, você existe dentro do seu corpo um horário que é ideal para fazer exercícios, assim também como para se alimentar. E hoje a gente vai entrar agora, tá bem legal essa aula. Vamos lá, então? Então, o que é o ciclo circadiano? Primeiro, a gente precisa entender que não existe ser humano que consiga ficar muito tempo sem dormir, tá? Foram feitos alguns estudos com ratos, dando estímulos para ele para que eles não conseguissem dormir. E muitos ratos não sobreviveram a 3 dias, tá? Então, toda vez que a gente pensa em passar uma noite em claro, a gente demora de 3 a 4 dias para recuperar aquela noite mal dormida. Lembra quando a gente ia para balada, antigamente, a gente chegava às 7 horas da manhã? Talvez naquele momento a gente não sentisse tanto, mas hoje o corpo cobra essas horas. Então é muito importante que a gente entenda que o ciclo circadiano, ele é o nosso relógio biológico. Todas as pessoas e os seres vivos foram feitos para dormirem. A gente passa até 1/3 da vida dormindo.
Olha como é importante dormir. Tem gente que fala assim: ah, mas dormir é perder tempo. Pelo contrário, dormir é qualidade de vida, saúde, disposição e principalmente a mente estar descansada, para que você tenha foco, concentração e você consiga realizar os seus trabalhos diariamente com muito mais excelência, tá? Além disso, o ciclo circadiano, ele regula os ciclos de estado de alerta e sonolência. Então, tem momentos ali que você está mais sonolente, outras horas você está mais alerta. Então, isso também faz parte o quê? Das funções dos nossos órgãos, da boa digestão, da boa absorção, da boa nutrição. Todas as nossas células, nós temos mais de 34 trilhões de células, 34,3 trilhões. Todas elas têm digestão e excreção. A grosso modo, todas elas comem e cagam, literalmente. E existem horários, igual quando passa o lixeiro na sua casa para recolher, igual quando você tem horário para limpar a sua casa, igual tem horário para você passar a sua roupa. O nosso corpo tem horários, os nossos órgãos têm horários, tá? Não é normal comer de hora em hora, não é normal viver mascando. O que hoje a gente vê que as pessoas fazem? Mascam e comem toda hora, 24 horas comendo. Isso é errado, isso adoece e isso mata. Então, vamos entender como as alterações de luz interferem no nosso ciclo circadiano. Então, olha só, o ciclo circadiano, além dele ser principalmente fisiológico, existem mecanismos que fazem com que você tenha mais sono ou que você desperte mais facilmente. Pode passar, por favor. E aí, o que acontece? Antes da gente entender o processo, eu quero mostrar para vocês o que acontece quando nós não temos o nosso ciclo circadiano ou o nosso relógio biológico, tá certo? Totalmente organizado. Primeiro, obesidade, dificuldade em emagrecer, metabolismo lento, compulsões, irritabilidade. Então, olha só como a falta de um ciclo circadiano extremamente correto afeta. Olhem para o lado de vocês e vejam quantas pessoas hoje estão com sobrepeso e obesidade. Não tem um ciclo circadiano regulado. Segundo, diabetes. Ah, mas a diabetes é por conta do açúcar. Não é só o açúcar. Se você não tem um ciclo circadiano regulado, você não tem um sono reparador, você tem mais chance de desenvolver diabetes tipo 2, tá? Terceiro pilar, insônia. Quantos de vocês e quantas de vocês já sofreram com insônia? Rola para um lado, rola para o outro. Isso também atrapalha principalmente o ciclo circadiano, não conseguir dormir à noite. E outra doença também que hoje acomete muito o século XXI, depressão, falta de foco, diminuição da concentração e muitas vezes não ter sentido para a vida. Observem como a desregulação de um ciclo circadiano, que é um ciclo fisiológico dos seus órgãos, do seu corpo, para que você descanse, afeta. Percebem como as pessoas hoje elas não conseguem chegar no objetivo, não conseguem emagrecer, não conseguem reduzir compulsão, não conseguem dormir bem, não conseguem ter foco, não conseguem ter concentração, porque não tem um ciclo circadiano regulado? Então percebam como é importantíssimo vocês aprenderem sobre o ciclo circadiano. E foi dessa forma também que eu consegui emagrecer. Então é isso que eu vou ensinar para vocês agora, tudo bem? Pode passar, por favor. Quem é que regula o ciclo circadiano? Não fui eu que inventei, tá? O ciclo circadiano nada mais é regulado por uma glândula que fica lá dentro do nosso cérebro. E ela é chamada de glândula pineal. Ela é como se fosse um botãozinho, ó, se vocês olharem lá atrás. Qual que é a função? Ela vai avisar para o hipotálamo que vai fazer sinapses através do globo ocular, tá certo? Então eu tô aqui com uma luz ligada. Essa luz, ela parte em direção ao meu globo ocular, que vai penetrar através de uma rede neuronal, vai chegar lá na minha pineal, que fica aqui atrás, é uma glândula dentro do cérebro, e ela vai dizer assim: estadia,
ela corta literalmente o hormônio do sono, que é a melatonina. Então agora são 7 horas da noite. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo, quebrando a minha produção de melatonina. Por quê? Porque eu estou aqui diretamente na luz. Então o meu cérebro entende que não é escuridão, é dia. E é isso que vai dificultar o seu sono posteriormente, tá? E quando você apaga, vou apagar aqui um pouquinho, linda. Quando você apaga a luz, o que acontece? Esse excesso de luz é retraído, a minha retina já não recebe mais esse estímulo, então a pineal começa a aumentar a produção de melatonina. E aí é onde eu começo a ter o quê? Aquela sonolência, aquela vontade de chegar em casa, tirar a roupa, tomar um banho, ler alguma coisa, logo jantar, esperar um pouco e dormir. Então percebam que o que regula o nosso ciclo circadiano é a ausência de luz ou a luz. Então, o que regula é a luz ou a escuridão. Tudo bem? É isso que vocês precisam saber de imediato, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem mandando depois eu respondo no chat, tá certo? Vamos para a próxima, então? Então, olha só. Como funciona o nosso ciclo circadiano? Como eu mostrei para vocês, ele é regulado principalmente pela luz e pela escuridão. Então, vamos prestar atenção. Às 6 horas da manhã, 6h45, a gente já começa a ter um despertar, 6 horas ali. Então, o fluxo sanguíneo ele é maior, tá? Nessa fase, entre 7 e 7h30, a gente começa a reduzir a produção de melatonina. Por quê? Porque é o horário do despertar. E aí é a hora que o sol ele está vindo e aí, de repente, vem uma fresta de luz dentro do seu quarto e você desperta. E quem é que faz você acordar literalmente? O hormônio chamado cortisol. Pera lá, Carla, você falou que esse hormônio é do cão? Não, eu nunca falei. Eu falei que quando ele está invertido, ele é ruim. Mas você só está vivo, só abre os olhos de manhã porque você tem o cortisol no seu corpo. Então dê graças a Deus, tá certo? Então, quando você abre o olho, quem faz o estímulo para abrir o olho é o seu hormônio chamado cortisol. E quem é que faz você dormir à noite? Um hormônio chamado melatonina, tá? Então, às 7 e pouco da manhã, o seu cortisol está extremamente elevado, tá? E aí, o que acontece? A partir das 8, 8h30 da manhã, por que eu ensino vocês a tomar água? Porque nesse momento, a gente começa a despertar o nosso corpo internamente com a temperatura ideal, que é da água morna. Então, é onde o seu estômago incha, recebe aquela água morninha, bateu a temperatura do seu corpo, o estômago esvazia e o intestino começa a ter motilidade. E aí o seu cocôzinho vai começar a sair. Por que o cocô sai? Porque eu tenho estímulo lá do intestino grosso para liberar a sujeira. Porque o cortisol, ele ativa também a liberação do cocô. Então, isso vai fazer com que você tenha peristaltismo. A sua tireoide já começa a trabalhar. Olha que incrível. E por que aqui é legal a gente treinar de manhã? Principalmente porque é o horário que a gente está o quê? Com energia, com foco total. Então, é muito importante. Quem puder treinar pela manhã, tudo bem, tá certo? Carla, então é por isso que não é legal tomar o café na primeira hora da manhã? Exatamente. Porque quando eu consumo o café, o que acontece? Eu quebro o cortisol no meio, porque a cafeína ela é um estimulante. E se você toma o café, o que acontece? O cérebro fala assim, para de produzir cortisol porque o estímulo veio de fora. O corpo não vai gastar com produção hormonal se você está inserindo para ele. Percebam a dependência do café, como as pessoas são viciadas em café. Por quê? Porque elas começam a acostumar, o corpo começa a parar de produzir os hormônios saudáveis de maneira adequada, e aí você começa o quê? Ficar viciado. E por que a gente retira no começo o café? Para regularizar o seu cortisol, linda. Então, perceba que nada na mentoria que eu passo para vocês é do além. Tudo tem uma relação fisiológica. Isso aqui é comprovado cientificamente. Tudo que eu falo é comprovado cientificamente. Tudo bem? E aí, das 7h30 até as 10 horas, é onde eu tenho estado máximo de alerta.
é quando você vai fazer uma prova, é quando você começa a ter atenção no trabalho, tá certo? Meio-dia é o horário em que a luz está maior na Terra, tá? Então, nesse horário, é o horário que a gente começa a produzir o quê? Suco gástrico, que dá fome. Então, é o horário que você consome ali os alimentos, tá? E aí, ali por volta de 2h30, você começa a ter mais foco no trabalho. Do meio-dia até a 1h30, ainda você pode ficar um pouco sonolenta, tá? É normal porque um fluxo muito grande de sangue vai para o estômago e para o intestino para que ocorra a digestão. E quando você come muitos alimentos que são incompatíveis com o seu tipo sanguíneo, a digestão fica lenta, ela pesa. Por isso dá sonolência ao ponto de você querer dormir. Carla, é normal dormir depois do almoço? Não. Um cochilo de 10 a 15 minutos, ok. Mais do que isso, faz muito mal, porque eu vou quebrar o seu ciclo circadiano no meio. E aí, à noite, a hora que você precisa ter o sono mais profundo, que eu já vou ensinar, você não consegue atingir as 5 fases do sono. Por isso que você acorda cansada, tá? Então, percebam como é importante entender o ciclo circadiano. A partir das 2h30 da tarde, a gente tem mais foco, mais concentração. Então, se vocês quiserem assinar um contrato, fechar um negócio, sempre procurem fazer a partir das 2h30 da tarde, porque é onde o seu cérebro está com mais atenção, tá? Carla, mas até as 10 horas da manhã não é legal? Sim, mas de manhã a gente está meio alerta, a gente está mais rápido. Às 2h30 a gente tem foco, concentração total mental. Então é o momento que você consegue ler todas as letras. Até isso é interessante, tá? Sempre que forem fechar algo grandioso na vida de vocês, tentem fechar à tarde, tá certo? Vocês vão ver que sempre dá certo. Às vezes, de manhã você leu, mas você não estava tão atenta como você está às 2h30 da tarde, tá certo? A partir das 3h30 da tarde, você já começa a ficar mais rápido. Então, você começa a digitalizar as coisas, você consegue ter foco ainda, mas com mais agilidade, tá? E olha só, às 5 horas da tarde, você começa a ter uma eficiência cardiovascular e principalmente muscular diferenciada. Então, quais são os melhores horários de treino? Se você conseguir pela manhã, perfeito, tá certo? O cortisol tá em cima, tá com gás, ok. Carla, eu não consigo. Se você conseguir às 5 horas da tarde, show de bola. Porque você vai ter, além do fluxo sanguíneo cardiovascular mais forte, você vai ter também o estímulo de massa magra, tá? Gente, é muito real isso. Às vezes eu vou de manhã ou às vezes eu vou à tarde. E o estímulo, ele é trabalhado de manhã, quando eu vou, eu tenho um gás, mas 5 horas da tarde, se eu consigo ir 5 horas da tarde, eu consigo ter mais explosão de treino. Inclusive, até a musculatura fica diferente na hora que você está treinando, porque é o horário que você tem em carga máxima de estímulo cardiovascular. Se você me perguntar assim, Carla, qual é o pior horário para ser de treino? Meio-dia. Por que meio-dia? Porque meio-dia, pela medicina tradicional chinesa, é o horário do coração e é o horário que o coração está mais fraco. Então, o bombeamento está mais lento. Por quê? Porque nesse horário é o horário que a gente usa para consumir os alimentos. Então, é o horário que o coração relaxa e o fluxo sanguíneo vai para onde? Para a nossa digestão, estômago, intestino. Então, o que acontece? Nesse horário do meio-dia, eu sugiro que vocês não treinem, tá? Muitas pessoas, quando treinam esse horário, às vezes pode passar mal, ou tem pessoas que se têm tendência a sofrer, por exemplo, de infarto, acontecem nesse horário, porque é o horário que o coração está mais fraco. Então, ele tem que bombear mais forte o sangue. Então, se você falasse assim, Carla, qual é o pior horário para treino? Meio-dia, tá? Eu não sugeria que vocês treinassem para nenhum tipo sanguíneo, tudo bem? Depois, a gente tem ali o horário das 17 horas, que eu falo para vocês, que é excelente para treinar entre 4h30 e 5h30 da tarde, tá? E às 7 horas da noite, a gente tem a maior temperatura corporal, que é o máximo da circulação no corpo, tá? A partir das 19h30, 20 horas, dependendo da região nesse momento, porque agora aqui tá frio, então quando é 6 e pouquinho começa a escurecer, é onde começa a se produzir o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, que é aquele que vai induzir o cansaço, o relaxamento,
que vai estimular em que o sono venha e logo depois, então, às 22, 23 horas, você consiga ir para a cama. Carla, qual é o melhor horário para se dormir? Se vocês conseguirem dormir 10 horas, é excelente, tá? Se vocês conseguirem dormir um pouquinho mais cedo, 9, 9 e meia, como eu durmo, hoje eu consigo, nem sempre foi assim, tá? É melhor ainda. Por quê? Porque nessa faixa é onde eu consigo induzir o meu sono com mais qualidade, tá? Eu tenho um tempo maior para o meu corpo fazer todo o ciclo circadiano, tá certo? Pode passar, por favor. E aí, o que acontece? Como funciona o ciclo do sono, tá? A gente aprendeu sobre o ciclo circadiano, mas como é que funciona o ciclo do sono? Carla, você não falou de madrugada. Primeiro eu tenho que explicar isso aqui para depois a gente voltar e eu te mostrar, tudo bem? O ciclo do sono, dentro do ciclo circadiano, ele acontece, então, após o anoitecer. Então, por volta das 6, 6 e meia para alguns lugares, 7, 7 e meia, tá? Mas começou a escurecer, o hormônio melatonina já é ativado pela pineal que nós vimos agora há pouco, certo? Nós temos 5 ciclos de sono, tá? Nós temos 4 ciclos que são fases chamadas não REM e tem uma fase chamada REM. As 4 fases não REM são as fases em que você começa principalmente a ter aquele olho fechado, mas você escuta tudo ali. Então é a primeira fase. Você acorda rápido. Se alguém passar ali ou um cachorro latir, você já acorda assustado, tá? Tem a segunda fase, que é a fase em que a gente começa a entrar com movimentos cerebrais mais lentos. Então, é uma fase em que você começa a relaxar, o batimento cardíaco já começa a reduzir também, tá? Na terceira fase, é a fase em que a gente entra num sono mais pesado. Nessa fase é difícil você acordar. Sabe quando você fala assim? Já tentei acordar fulano, mas ele não acorda, parece que tá morto. Isso é porque está numa fase em que o cérebro trabalha quase que exclusivamente, tá? Numa fase de relaxamento profundo. A quarta fase é a fase que a gente antecede a fase REM, que é uma fase que vai passar de um sono entrando num profundo, aonde é aquele sono, sabe aquele sono revigorador que você fala assim, caramba, você me acordou, eu tava num sono tão gostoso. Você já passou a fase 3, que é aquela mais difícil de acordar, e você entra na quarta. A quarta é aquela que você fala assim, gente, que sono gostoso. E a fase 5, que é a fase REM, é a fase em que você fica com os olhos revirando. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela tá com o olho aberto, ou ela tá tremendo a pálpebra. Nessa fase aqui, é aonde os músculos dos olhos, eles ficam rápidos. Se você abrir a pálpebra, a pessoa tá rodando o olho, tá? É essa fase aqui que existe uma forte função cerebral e é aqui que a gente sonha muito. É aqui que os batimentos cardíacos aumentam. É aqui que você faz alguns gestos. É aqui que você fala, porque você está vivendo essa realidade. É como se você estivesse experienciando uma realidade paralela, tá certo? Então, é uma fase em que a gente transforma os nossos sonhos, os nossos ideais. Então, você cumprir essas 5 fases aqui mostra que você teve um sono de qualidade. Sabe quando você fala assim, nossa, quase toda noite eu sonho. Então, você sonha por quê? Porque você passa pelas 5 fases. Nossa, Carla, faz muito tempo que eu não sonho. Então, agora, amada, você vai aprender e você vai voltar a sonhar, tá? Nessas fases aqui, a gente faz de 5 a 6 vezes por noite. Então, essas fases duram de 90 a 100 minutos. E aí elas voltam, fase 1, 2, 3, 4, 5. Deu 90, 100 minutos, volta. E esse ciclo se repete de 4 a 5 vezes, tá? Pode voltar um pouquinho no slide anterior, por favor? E aí a gente entra aqui, a partir da meia-noite, a gente começa então a entrar na fase 1 do sono, tá? E aí lá pelas 2 horas da manhã é que a gente tem um sono mais profundo. Vocês já perceberam que geralmente ladrões, eles assaltam lugares geralmente 2 e pouquinho da manhã? Porque é esse horário aqui que a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem vi.
Assaltaram minha casa, eu estava dormindo. Meu Deus! Isso é por quê? Porque nessa fase, para você ver como bandido, até bandido do sono. Nessa fase é aquela fase que você está igual uma pedra, muito difícil você acordar. Nem às vezes com o latido do cachorro você acorda. Aí você fala assim: "Carla, mas aqui em casa o cachorro late, eu acordo", é porque você não chega na fase do sono profunda. É por isso que às vezes o metabolismo não está favorecendo o emagrecimento. É por isso que você não está tendo uma boa noite de sono. Então, tudo que eu ensino para vocês na mentoria é para a gente regularizar esse ciclo circadiano, tá? Depois das 2 às 4 horas da manhã, ali por volta das 3h15, a gente tem um órgão chamado fígado que faz a maior parte, 92% da nossa detoxicação, a limpeza da casa. E aí você fala assim: "Carla, 3h30, 4 horas, eu tô levantando para fazer xixi". Você não está levantando, você está com seu ciclo circadiano desregulado, tá com excesso de cortisol no fígado, tá chegando muita sujeira no seu fígado para ele limpar e ele não sabe se ele limpa a casa ou se ele manda embora esse cortisol. Então ele fala assim: "Filha da mãe, comeu tarde? Agora o intestino está trabalhando, que não era para trabalhar, tô cheio de sujeira aqui para mim metabolizar, vou liberar esse cortisol na corrente sanguínea". E o fígado faz o quê? Joga o cortisol na corrente sanguínea e você desperta e você diz assim: "Era por conta do xixi". Não era. A bexiga foi feita para encher de xixi. E ela aguenta 8 horas de sono. É que você está com um ciclo circadiano desregulado, por isso que você vai fazer xixi. Mas a desculpa é o xixi. O que está em excesso, cortisol. Carla, mas eu nem tomei muita água. Hoje meu dia foi muito estressante. Também influencia a produção de cortisol. Quanto mais ansiedade, mais estresse, mais cortisol, mais de madrugada você acorda. E aí, 4 horas da manhã, que era para o fígado estar limpando a casa, você desperta. Você quebra a fase do sono no meio, você não entra na fase profunda, que é a fase 4, não entra na fase REM, que é a fase dos sonhos, e aí você acorda o quê? Destruída. E nessa fase das 4 horas da manhã, também é uma fase do pulmão, de acordo com a medicina tradicional chinesa, tá? E é nessa fase que muitas pessoas morrem. Inclusive, tem uma enfermeira aqui, a Lari, excelente, trabalhou comigo na Uningá, e ela pode falar com muito mais propriedade do que eu, que muitos pacientes morrem, principalmente quando estão acometidos de doenças pulmonares ou que estão muitas vezes na UTI, esse horário das 4 horas da manhã, porque é o horário em que o pulmão está com a sua frequência mínima. Então, se a pessoa já tem uma tendência ali ou já está com risco eminente de morte, ela morre às vezes às 4 horas da manhã. Então, percebam como os nossos órgãos, eu vou mostrar depois para vocês uma tabela, de acordo com a medicina tradicional chinesa, que eu amo essas coisas que têm muito sentido na nossa vida, e o que resolveu a minha vida e que vai ajudar muito vocês, é como os nossos órgãos, eles têm horários. E aí vocês vão entender por que eu falo para vocês: não consuma fruta até horário, ou eu coloco os alimentos distribuídos em horários específicos. Tudo isso é por conta da regulação dos horários dos órgãos. Meus queridos e minhas queridas, nós não fomos feitos para comer 24 horas. Não fomos feitos para ficar sem dormir. Todo o nosso corpo tem que ser regulado para que as funções hormonais, para que as funções metabólicas funcionem. E aí, quando a gente regula isso com alimentação específica para o seu tipo sanguíneo, não tem erro. Por isso que eu falo para vocês, eu só trabalho com resultado, porque eu trabalho a favor da fisiologia do ser humano e com a nutrição certa para cada tipo sanguíneo. Tudo bem? A partir das 6 horas da manhã, eu já começo a ter um fluxo maior, uma circulação. Por quê? Nesse horário, o cortisol já está sendo aumentado na corrente sanguínea para que haja o despertar. Então, o fluxo sanguíneo tem que voltar a atuar em todo o corpo para que você consiga despertar. Vou dar aqui uma dica extremamente importante, tá? Lari é enfermeira também, ela já deve ter ouvido falar sobre isso e ela depois pode afirmar. Sempre que vocês forem acordar de madrugada, nunca, em absolutamente nenhum caso, acordem rápido. Você tá 2, 3 horas dormindo, de repente quer fazer xixi, você levanta e vai cambaleando pro banheiro. Por que as pessoas tropeçam, caem? Por que os idosos geralmente se machucam de madrugada? Porque eles levantam muito rápido, entre meia-noite
e 3h30 da manhã. O fluxo sanguíneo é menor por todo o corpo, porque esse fluxo está sendo irrigado para o fígado para fazer o processo de detoxificação. E aí a gente fica com menos oxigenação nas pernas. E aí o que acontece? O nosso coração, ele está do lado esquerdo. E geralmente as pessoas dormem do lado direito. Então, quando você levanta rápido, não dá tempo do coração bombardear circulação para todas as partes. Então, você sai cambaleando, você pode se machucar. E se você tem risco de ter infarto, é mais rápido nesse momento. Por isso que alguns infartos também acontecem pela madrugada. Então, qual é a dica, Carla? Vocês vão fazer assim. Quando vocês pensarem em levantar de madrugada, que te der vontade de ir no banheiro ou de tomar uma água, porque vocês não tomaram água suficiente ao longo do dia e por isso que dá vontade de madrugada, porque o fígado precisa de água para fazer o processo de limpeza, vocês vão virar do lado esquerdo, vão contar 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, até 30. Contou até 30, vai levantar devagar, vai colocar as duas pernas no chão, vai contar mais 30 segundos. 1, 2, 3, 4, até 30. Você vai levantar extremamente bem. O seu cérebro vai conseguir visualizar melhor. A sua retina vai conseguir olhar os objetos. O risco de você passar mal, ou de você ter um desmaio abrupto, ou você ter um infarto, se você tiver uma predisposição, ou você cair e se machucar, é muito menor. É uma dica simples que eu aprendi, eu não sabia, tá? E desde que eu faço, então, nunca mais eu saí cambaleando ou machucando. Às vezes você acorda de manhã, de madrugada assustada, porque muitas vezes eu acordo quando, principalmente eu dou aula, igual agora que eu dou aula, depois eu fico até meia-noite meio alucinada, porque tá tendo muita luz no meu rosto. Então eu fico mais agitada, mesmo que eu tome chá. Então, às vezes de madrugada eu acordo, então me dá, antigamente me dava, tipo, o coração parecia que fazia rapidinho. Você fala, meu Deus, meu coração vai sair para fora. Não, ele dá essa bombeada mais rápido porque tá faltando oxigênio para a parte do músculo esquelético, principalmente a inferior, que são as pernas, tudo bem? Então, por isso que às vezes dá essa contração rápida no coração, você fala assim, ai meu Deus, tá me dando alguma coisa no coração. Não, e não é. É só para sua circulação ser regularizada, tá bom? Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Pode passar então, por favor, tá? E aí, depois do ciclo do sono, nós temos então, pode passar também. Como que a gente vai fazer para melhorar e para ter uma boa noite de sono? Cada vez mais as pessoas usam hoje melatonina exógena, ou seja, tomam melatonina. Carla, você indica? Mais para frente, na aula de suplementação, eu vou explicar para vocês. Mas nesse momento, não, eu não indico. Por quê? Porque vocês têm capacidade no corpo de produzir melatonina independente da idade. A gente está regularizando agora o ciclo circadiano de vocês. Nós estamos limpando a casa, reestruturando. Então agora, amadas e amados, não é hora de colocar nada no corpo. Agora é hora de limpeza. É a faxina. Para que a hora que for necessário colocar, você consiga absorver e tenha resultado com isso. Sabe, às vezes você fala assim, nossa, já tomei aquilo, não funciona. Claro, o intestino não tá legal, a digestão não é legal, não é a alimentação certa para o seu sangue. Cara, não vai dar certo, você vai fazer o quê? Cocô caro. Então aqui a gente não faz cocô caro, a gente faz o quê? O mínimo do cocô, por isso vocês começam a ver que o cocô de vocês vai reduzindo o cheiro, a coloração, ele fica um formato mais tipo salsicha, que é o excelente, porque você está absorvendo muito mais nutrientes do que quando você fazia 3 quilos de cocô por dia, tá bom? Quais são, então, 10 passos, 10 dicas para melhorar o ciclo circadiano? Primeiro, olha só. Tente dormir todos os dias no mesmo horário. O que eu falo para vocês na mentoria? Rotina. Rotina. Tentem consumir alimentos até 7h30 da noite, 19h30, tá? 12 horas em jejum. Para que quando for 9h30, 10 horas, você não tenha alimento no seu estômago, tá? Evite muita água antes de dormir. Lembra que eu falei para vocês? Tentem consumir água até as 8 horas da noite, tá? Por isso que eu falo para vocês ao longo do dia tomar bastante água. Por quê? Porque a água ela é fundamental para o processo de nutrição do corpo e de limpeza também. Não existe limpeza sem água. Então, se você toma 1 litro de água 9h30 da noite, 5 horas da manhã, 4 horas, você vai acordar para fazer xixi, óbvio. Você tomou 1 litro de água. Então,
tentem reduzir o consumo, por isso que é interessante fracionar ao longo do dia, tá? Outra coisa, o quarto tem que estar confortável e escuro. Não adianta você falar assim, Carla, eu só durmo mexendo no celular. Você está atrapalhando a produção de melatonina, linda. Nem você tomando melatonina não vai ter uma noite de sono boa. Por quê? Porque o seu estímulo está indo o quê? Para sua pineal. E aí você vai ficar o quê? Ligadona, tá? Então o quarto tem que estar com uma luz confortável, tá certo? Se você quiser colocar um som, tá? Eu passei para vocês uma meditação de 5 minutos que ela auxilia no relaxamento, auxilia nesse nível de melhora de produção de melatonina, vai estimular o sono de vocês, tá? Não dormir com a barriga cheia. Por que eu falo para vocês consumirem até 7h30 da noite? Porque 2 horas é o horário em que o estômago e o intestino estão trabalhando para limpar esse alimento, para ser absorvido, para quando você for dormir, durma com a barriga sem alimento, tá? Quando você vai dormir com a barriga cheia, dá ruim, não dá? Você fica mal, rola de um lado para o outro, o seu fígado não faz intoxicação, ele libera um monte de cortisol na corrente sanguínea, ele faz você despertar à noite, por quê? Porque você bloqueou o processo da melatonina, porque a alimentação, depois das 11, meia-noite, você acaba com o seu corpo. E não é difícil de encontrar pessoas que não dormem à noite, elas comem meia-noite. 11 horas da noite elas se alimentam. Gente, esse horário não é legal, tá certo? Carla, mas eu trabalho à noite. Sim, mas tente comer então alimentos mais leves, tá? Não queira comer um monte de carboidrato. Então eu coloquei para vocês lá, prefiram mais os legumes cozidos, uma proteína, um peixe, tá? Ou então para quem é tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, consumir mais o quê? Mais as proteínas vegetais que são de mais fácil digestão, tá? Para o tipo O, consumir a carne, tá? Então percebam que cada tipo sanguíneo tem uma resposta e uma nutrição diferente, porque o seu corpo não é igual ao meu. Então entenda que isso também atrapalha na hora de você fazer o que? A rotina e o seu ciclo circadiano, tá? Diminuir também o estímulo à noite, por exemplo, café. Por que eu falo para vocês, não consumam café após as 16 horas. E agora eu falo para nem consumir, porque ele é estimulante. A cafeína ela fica rodando até 8 horas na sua corrente sanguínea. E aí você toma café 4 horas da tarde, vai ficar até 2, 3 horas da manhã na sua corrente sanguínea te estimulando, tá? Chá mate também é péssimo, tá? Chá verde à noite é péssimo também, tá? Eles têm altas doses de cafeína e isso é estimulante. Refrigerantes que são veneno, então assim, tirem da vida de vocês por completo, tá? Refrigerantes, além de serem veneno, também tem estimulante, tem cafeína, tá certo? Depois, sempre tente, na hora que você for deitar, utilizar roupas quentes ou ter a cama mais quentinha. Isso vai auxiliar o processo de relaxamento. Se possível, tome um banho antes de dormir, um banho quentinho, tá? Porque o quentinho, ele vai esquentar as pernas, ele vai esquentar os pés. Se possível, uma dica que eu tenho muito importante quando eu tenho dificuldade para dormir, igual hoje, depois que eu terminar a mentoria, eu vou tomar outro banho, vou lavar a cabeça bem quentinha, vou escovar dentro do banheiro meu cabelo, vou secar o cabelo, coloco a minha touca de vó, a minha roupa e já vou para a cama, porque isso tudo quentinho vai estimular a liberação da melatonina, vai estimular a liberação do relaxamento, tá? Não vá dormir, principalmente com o celular do lado, porque as ondas eletromagnéticas, elas ficam em contato com o seu cérebro. São ondas e elas vão ficar o tempo todo ali estimulando o seu cérebro a pensar. E aí você não consegue entrar na fase REM, que é a fase mais profunda de sono, tá bom? Então, o que eu faço? Coloca no modo avião. O modo, se você puder deixar em outro quarto, um pouco longe de você, melhor. Mas, Carla, não tem como, eu preciso do celular. Então, coloque no modo avião, porque o modo avião, ele inibe o quê? A ação das ondas eletromagnéticas, tá? Não durma jamais com televisão ligada. Ah, eu só durmo com televisão, computador ligado. Não, isso é errado, tá?
o estímulo vai direto para sua pineal e você vai ficar ligadão. E aí você rola para um lado e para o outro e não consegue dormir. Carla, de madrugada, se eu for no banheiro, eu vou olhar a hora. Não faça isso. Bateu o olho ali, vê a claridade, o que a sua pineal vai entender através do globo ocular. Tá claro, então eu vou acordar. Aí você vai pro banheiro, você volta. Como é que você tá? Ligadona. Aí você fala assim, cara, eu não consigo mais dormir. Lógico, você deu um estímulo ali pro seu olho. Então tente não deixar luz, não deixar vãos no seu quarto. Tente deixar o escuro o máximo. Carla, mas eu não consigo porque tem claridade e tal. Sabe o que que eu faço? Algo bem simples. Quando eu tô de touca, eu faço isso aqui, ó. Porque isso aqui já vai desacelerar a luz no meu rosto, então eu consigo dormir. Ou então tem pessoas que usam aquelas faixas. Sabe aquelas faixas de sono? Vocês podem comprar também, porque isso diminui a atuação da luz no seu olho e aí isso não vai quebrar, romper ali a melatonina, tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo bem? Se não conseguirem entender, é só mandar aqui mensagem que a gente vai respondendo, tá bom? Pode passar para o próximo. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês como funciona o ciclo circadiano em relação, principalmente, às nossas atividades, tá? Com algumas produções de hormônios. Óbvio, aqui não estão todas, mas só para vocês entenderem um pouquinho como funciona e ficar mais didático na mente de vocês. Então, olha só, a partir das 6 horas da manhã, 6h40, o cortisol ele é liberado. Então, você tem o quê? Uma energia do caramba. Então, essa hora é a energia do despertar, de você tomar um banho, tá? De você escovar o dente, raspar sua língua antes de escovar o dente, tá? Tomar o banho para limpar a sujeira do corpo que à noite ficou sendo expulsa, tá? Principalmente pelos nossos poros da pele. Então, se você conseguir fazer um exercício físico de manhã, o coração tá bombeando mais, show ir para academia, tá? Das 9 às 10 da manhã, a gente tem o quê? Hormônios do bem-estar, tá? E isso vai fazer com que você tenha o quê? Mais consistência, você tenha o quê? Principalmente, você tenha saciedade. Então, nesse horário aqui, você fala assim, ah, eu não tô com muita fome. É porque aqui é liberada a serotonina e isso desestimula o quê? A fome. Então, por isso que é interessante consumir o café da manhã entre as 8 até as 9 da manhã, tá? Porque depois disso, a gente já começa a ter menos fome por conta do hormônio que é produzido a serotonina. E depois das 10h30 para frente, a gente já começa a ter o quê? Hormônios, tá? Que vão estimular, como a dopamina, a adrenalina, tá? A grelina, que vão começar a ser produzidos mais ou menos, depende de cada tipo sanguíneo. Então, por exemplo, o tipo sanguíneo O, ele tem uma produção de grelina maior por conta da acidez gástrica. Então, ele começa a ter mais fome. O tipo A, ele começa ali por volta das 11 horas da manhã a ter esse estímulo, tá? Quando é meio-dia ali, tanto o tipo sanguíneo A como o tipo sanguíneo AB, é muito interessante consumir os alimentos, principalmente o almoço, entre meio-dia e meio-dia e meio, porque é o auge da liberação do suco gástrico. Depois disso, o tipo A e a B perde a fome, tá? Já o tipo sanguíneo O e o tipo sanguíneo B, é interessante que faça refeição entre 15 para meio-dia, tá? 11h30 ali, até meio-dia e 15, no máximo meio-dia e meio. Por quê? Porque a gente, tipo sanguíneo O, tem uma acidez mais forte. E chega, sabe quando você fala assim, nossa, tô com dor de fome? Na verdade, é muita produção de suco gástrico. Então, começou a dar fome no tipo O, já é legal, 11h30, 11h40, já começar a se alimentar. Já o tipo sanguíneo A e o AB, como eles têm uma baixa produção de suco gástrico, naturalmente, então, geralmente a fome se dá meio-dia. Então, é muito importante que o tipo A e o AB consuma entre meio-dia e meio-dia e meio. Melhora a digestão, melhora a absorção dos nutrientes, tá certo? Depois ali, a partir da 1 às 2 da tarde, a gente já começa a ter neurotransmissores ali que vão começar a preparar a gente para o foco, para a atenção, que é ali por volta das 2h30 que eu falei para vocês, que é o horário bem legal de vocês começarem a tomar decisões, lerem contratos, assinarem
conquistas, tá? É muito interessante que seja esse horário, porque é um horário que você tá com a sua mente muito focada em relação à mentalidade, ao raciocínio, tá? Entre 3 e 4 horas da tarde, geralmente não tem estímulo, digamos assim, hormonal importante nessa fase. Porém, nós temos aqui, a partir das 4h15, 4h30, a gente já começa a ter um fluxo sanguíneo maior cardiovascular e isso favorece exercícios físicos. Então, aumento de metabolismo, queimas de gordura. Então, é um horário das 4h30 até as 6 horas de você fazer uns exercícios aí para estimular principalmente o emagrecimento, tá certo? Depois a gente tem ali, a partir das 19 horas, já existe o quê? Um aumento da produção de melatonina, dependendo do lugar que você está, isso já escureceu, e uma queda, tá? Desse cortisol. Então, nessa faixa aqui das 7 horas da noite, eu não sugiro que vocês treinem, tá? Por quê? Porque é uma faixa de horário em que o corpo já se prepara para começar a repousar. E se você dá um estímulo, você bloqueia essa melatonina e aumenta o cortisol e fica em estado de alerta. Depois você tem mais dificuldade em dormir à noite. Você fica rolando de um lado para o outro, tá? Carla, eu só consigo treinar esse horário. Tudo bem, tá? Então tente fazer refeições o mais cedo possível, a hora que chegar da academia. E espere 1h30, 2 horas para ir dormir. Senão você vai dormir e vai estar pesado, tá? E a partir das 20 horas, então, a gente já começa a entrar num relaxamento, tá? Tem muitos livros e estudos que falam que é a partir das 20 horas, tá? Mas a medicina tradicional chinesa, que é uma área que eu estudo muito e sou apaixonada, tá? E que mudou a minha vida, e aqui tem um pouco de medicina Ayurveda, que é a medicina indiana, medicina tradicional chinesa, medicina germânica. Então, eu estudo muito essas medicinas porque eu sou apaixonada por isso e é o que mudou a minha vida. Então, elas falam que, principalmente a medicina tradicional chinesa, escureceu, é sagrado. Já existe produção de melatonina. Você já começa a induzir o seu corpo para um relaxamento, tá certo? Então, observem os sinais de vocês. O que é a autoobservação, Carla? É o que eu estou ensinando agora, é vocês entenderem o processo do corpo de vocês e começarem a ver na prática. Isso aqui não é só teoria. Vocês vão estar vendo isso na prática de vocês. E quanto mais certo vocês fizerem, mais resultados vocês terão, tá bom? Pode passar, por favor. Tô terminando, tá, gente? Então, qual é o hormônio que regula o ciclo circadiano? Cortisol e melatonina. Então, percebam que o cortisol, ele não é o vilão, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que deu uma secada. Fala nisso, estão tomando água? Em nome de Jesus, hein? Tem que tomar água. Até umas 8h30, geralmente eu tomo água, tá? Então, o hormônio que regula o ciclo circadiano é o cortisol e a melatonina. Então, não falem que o cortisol, ele é um demônio. Não, ele não é. A gente só tá vivo porque o cortisol tá ali, tá? É ele que produz energia, é ele que dá o boom de manhã, é ele que dá o gás pra gente vencer, pra gente ir à luta. E a melatonina é o hormônio o quê? Do relaxamento, do descanso, tá? E percebam como as pessoas hoje ficam viciadas em tela. O estímulo na pineal é o tempo todo com celular, com luz. E aí elas querem tomar o quê? Melatonina para dormir. E aí, olha só, se a gente começa a tomar muita melatonina para dormir, o que acontece com o corpo? Para de produzir. E aí você fala assim, Carla, mas eu sou viciada. Claro, você parou de fazer com que o seu corpo produzisse naturalmente, então a gente tem que desmamar isso, é igual o café. Então a gente tem que ir desmamando aos poucos. Aí no começo o corpo dá dor de cabeça, dá irritação, dá uma ira, dá vontade de pegar a Carla e mandar ela pro espaço. Pode mandar, não tem problema não, linda, porque tudo isso aí eu já passei, tá? E hoje meu corpo é regulado, então eu quero que o corpo de vocês regulem. Quanto mais regulado o corpo, mais resultado vocês têm, tá certo? Pode passar. E aí, olha só, aqui a gente vai entender como que a crononutrição funciona. E aqui entra a alimentação e o tipo sanguíneo. Prestem atenção. É muito importante que vocês façam as duas principais refeições: café da manhã e almoço. Jantar pode consumir menos, tá? Se você é tipo sanguíneo O e B, 3 refeições ao dia são excelentes: café da manhã, almoço
e jantar. Por quê? Você tem uma produção gástrico maior do que o tipo sanguíneo A e o AB. Se você é tipo sanguíneo A ou AB, é muito importante, prestem atenção. Porcionar em 6 refeições. Comer café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Por quê? Quando você faz essa distribuição, o tipo A e o tipo AB tem menor produção de suco gástrico, tá? Ele tem menos produção de fosfatase alcalina lá no intestino, que vai auxiliar na digestão. Então, por isso que o tipo sanguíneo A e AB, ele precisa porcionar em pequenas refeições para estar consumindo a quantidade de calorias. Diferente, por exemplo, do tipo sanguíneo O e B. Já tem um fogo digestivo maior, tem uma acidez, essa fosfatase alcalina é maior concentração, tá? Praticamente o A e o AB quase não tem essa fosfatase alcalina, isso é genético, tá? Foi da sobrevivência de vocês ao longo do desenvolvimento do ser humano e dos tipos sanguíneos. E aí, você porciona em 3 refeições e fica bem, tá? Então, por que eu falo para vocês? Protocolo 1, limpeza, come toda hora, porque o corpo está desregulado. Então, você não sabe se é fome ou se é vontade, então vai comendo. Já no protocolo 2, vai comer conforme a fome. Carla, eu não tenho muita fome para tomar café da manhã ainda. Calma, linda, que você vai ter. A gente está regularizando o seu ciclo circadiano, está regularizando os seus hormônios, está regularizando a acidez no seu estômago, está melhorando a digestão. Então, perceba como o passo a passo de vocês está extremamente relacionado à fisiologia do corpo de vocês, tá? E a crononutrição, o que é a crononutrição? Nada mais é do que como se fosse um ciclo circadiano nutricional, tá? Então, a crononutrição, ele vai principalmente regularizar a nutrição do corpo de acordo com os horários que vocês necessitam, de acordo com as horas de sono que vocês precisam, para que o seu metabolismo aumente, os seus hormônios tenham uma resposta show de bola, que lá no seu estômago a grelina seja liberada, que é o hormônio da fome, de acordo com a necessidade do seu corpo, para que reduza a compulsão alimentar, para que você tenha um sono reparador, para que você comece a emagrecer e regule todo o seu sistema. Então, olha só como é importante. Quando você come em qualquer horário, come alimentos altamente industrializados, não tem rotina de sono, não tem rotina diária, o que você faz com a crononutrição? Desregula. E quando você desregula, olha só, você faz o quê? Uma desincronização. Sincronia a favor do ciclo circadiano, a favor da nutrição correta, a favor da nutrição para o seu tipo sanguíneo. Desincronização, inflamação, desregulação dos hormônios, dificuldade em resposta à tireoide, metabolismo lento, obesidade, compulsão, diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, inchaço, retenção, blá, blá, blá. Percebam, então, como tudo que eu ensino para vocês na mentoria de maneira simples é baseado em fisiologia e bioquímica, de acordo com cada tipo sanguíneo, tá? Carly, quais são os horários excelentes para cada tipo sanguíneo? Tipo sanguíneo A e AB, de 4 a 6 horas são suficientes de sono. Pera lá, Carla, que eu não tô assim, eu gosto de dormir mais. Você tá com o seu ciclo circadiano desregulado, amada. Quando você regular, você vai ver que de 4 a 6 horas é suficiente. Você não precisa mais que isso. Tipo sanguíneo O e B, até 9 horas de sono. Por exemplo, eu sou um urso. Carla, por que tem essa diferenciação? Porque o tipo sanguíneo O e B, ele vem de um tempo de caça. E ele precisava dormir muito porque não tinha alimento fácil, ele tinha que matar outro animal. O tipo sanguíneo A e a B, ele vem de um desenvolvimento de agricultura, de facilidade em encontrar os alimentos. E ele usa muito a mente. Então, 4 a 6 horas são suficientes para ele descansar, para que o cérebro dele tenha todo o vigor, para que ele consiga, então,
utilizar a mente da melhor forma. Então, percebam como existem horários diferentes. Eu sou um urso. Se eu não dormir 8, 9 horas por dia, por isso que eu vou mais cedo para a cama, 9, 9 e meia, já tô dormindo, tá? Por isso que às vezes vocês mandam mensagem e só no outro dia que eu vou ver, porque eu coloco no modo avião para mim fazer esse ciclo certinho, tá? Eu engordo absurdamente. Se eu ficar 2 dias dormindo 6 horas, eu engordo de 3 a 4 quilos. Eu posso fazer a mesma alimentação. Eu engordo. Se eu durmo 8 a 9 horas, eu até emagreço. Se eu durmo 9 horas e 15, eu emagreço ainda mais. Então, percebam que é muito importante. Cara, então é para acordar 10 horas da manhã? Negativo. O melhor horário, até o horário mais interessante para se acordar todos os dias é 8 horas da manhã. Porque senão você vai quebrar o ciclo do cortisol. E aí você fica com sono o dia inteiro. Por quê? Porque você não ativou a produção correta de cortisol. Você inibiu ele e continua com a melatonina. Por isso que você fica com sono. Sabe quando você dorme demais no domingo? E isso é super errado, tá bom? Falarem assim, hoje eu vou descansar, vou dormir mais tarde. Você fica com sono o dia inteiro? Você fica cozido o dia inteiro? É porque você estimulou mais a melatonina do que deveria. E o seu cortisol ficou o quê? Pequenininho ali. Então, é muito importante que você tenha um ciclo circadiano com rotina. O que eu ensino para vocês? Rotina. De domingo a domingo. Não tem feriado, não tem sábado e domingo. É rotina. Exercício físico, alimentação, consumo de água, rotina de fazer cocô, rotina de chás, especiarias, rotina. Tudo que eu faço para vocês é a favor da crononutrição de vocês, para que vocês tenham o quê? Equilíbrio metabólico, equilíbrio hormonal, equilíbrio fisiológico e equilíbrio nutricional. E se vocês seguirem isso, não tem como vocês ficarem doentes, porque todo compilado de uma qualidade de vida, energia e bem-estar estão aqui, tá certo? E aí, para a gente finalizar essa aula, eu falei que não ia demorar, eu não quero demorar, porque eu sei que vocês também precisam fazer outras coisas. Eu coloquei aqui um relógio da medicina tradicional chinesa, tá? Essa medicina tradicional chinesa, qual que é a função dela? Ela coloca os órgãos, tá? De acordo com horários. Então, se vocês prestarem atenção lá, o que eu falei do coração? Meio-dia é o horário do coração. É o horário que o coração ele tá mais fraco. Por quê? Porque é o horário que o intestino, a digestão ali, ó, o estômago, ele tá começando a produzir. Carla, mas meio-dia é o horário do coração? É o horário em que o coração está mais fraco, mas a sua digestão já tá legal. A sua digestão, a produção do gasto tá legal, o intestino delgado já tá legal, tá? Começa ali, 4 horas, a gente fala assim, Carla, depois das 3, 4 horas eu começo a fazer xixi. Porque 4 horas é o horário da bexiga, tá? A gente tem o horário do rim, tem o horário ali da circulação sanguínea. A gente fala assim, nossa, eu tô com uma dor nas pernas, coloca um pouco as pernas para cima para melhorar essa circulação, tá? Então aqui eu coloquei para vocês. Olha só. Meio-dia é o horário do coração, 6 horas é o entardecer, é o horário do rim, é que ele filtra, tá? Ao amanhecer, olha só, o horário do intestino grosso. Por que é interessante já acordar fazendo cocô? Porque é o horário que vai fazer a limpeza, tá? Meia-noite é o horário da vesícula biliar, porque ela vai começar o quê? A mandar sujeira para o fígado fazer metabolização para você excretar depois, tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade para vocês verem como o nosso corpo tem horários. Olha só, o fígado, 2 horas da manhã. Entre 2 e 4 horas é o horário em que o fígado trabalha, tá? Pulmão. Lembra que eu falei para vocês? 4 horas ali, muitas pessoas às vezes morrem se estão já com problema, já estão na iminência da morte, por conta que a função pulmonar já é baixa. Então, comecem a perceber que os nossos órgãos têm horários, tá? Isso aqui foi só para vocês terem uma noção de como o nosso corpo funciona. E aí, o que acontece se eu tiver restrição de sono? Carla, durmo um horário, amanhã durmo outro, durmo no meio da tarde, né, linda? Você gosta de dormir à tarde? Tá com cortisol invertido. Melatonina está sendo produzida de maneira equivocada. O que acontece quando você dorme mais tarde com o seu metabolismo? O que você vai ter?
resistência insulínica, tá? Você vai ter compulsão, vai aumentar o nível de cortisol à noite. Sabe quando você fala assim? Durante o dia eu não tenho muita fome, Carla, mas depois das 6 horas eu quero comer igual vaca louca. Sabe por que você quer comer igual vaca louca? Porque você tá o quê? Cansada, seu cortisol tá elevado e aí você começa a gerar o quê? Níveis de grelina, que é produzido lá no estômago, tá? Informação do cérebro, e você quer comer igual uma capivara raivosa. E aí abaixa a leptina é um hormônio da saciedade. Então eu suprimo a leptina, eu fecho a torneira da leptina e abro a da grelina. E você come, 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 come. Isso aumenta a fome, aumenta o apetite descontrolado, aí você quer comer uma pizza, aí você quer tomar um refrigerante, aí você quer tomar um sorvete, aí depois você quer comer 3 espetinhos, depois você quer comer um rodízio de pizza, depois você quer comer 3 hambúrgueres. E aí você quer dormir. Você vai dormir? Claro que não, linda. E aí vai acontecer o quê? Sensibilidade à insulina, você vai começar a desenvolver resistência insulínica, você vai ter dificuldade para armazenar esse açúcar, você vai começar a ter o quê? Problemas com açúcar em excesso no sangue, e aí você vai ter diabetes tipo 2. Além das complicações de ganho de peso, aumento de gordura visceral, problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, e aqui começa toda a parte hormonal desregulada. Percebam como a restrição do sono, ela destrói o nosso corpo. E não é do dia para a noite. Isso começa com 18, 19 anos, trabalhando três períodos. E vem se estendendo até os 40, aos 50. Quando você olha, você está toda ferrada. Por quê? Porque você fez restrição de sono, você não tinha rotina, você não fazia do seu corpo um templo para se cuidar. E aí você fala assim, mas eu não tinha nada e de repente. Não, você foi tendo ao longo dos anos. É igual um tijolinho. Um vai por cima do outro, daqui a pouco você não enxerga mais nada. Quando você tá o quê? Aprisionado por uma doença, tá? Então hoje, se eu pudesse deixar para vocês uma palavra de saúde, uma única palavra, eu diria rotina. Carla, mas não consegue. Não consigo. Consegue. Carla, mas eu tenho criança. Consegue. Você é o esteio da sua casa. Você pode impor limites. Chega todo mundo para a cama. Não quero saber. Vamos dormir. Aqui em casa, no começo, vocês acham que era fácil? Ah, mas você não tem filho. Sim, eu não tenho filho. Mas eu tenho um esposo. Mas eu tenho uma cachorra que queria brincar comigo. Agora é assim. A hora que eu falo, vamos dormir, eu apago tudo. Se a pessoa não quer, eu já vou fechando a porta, já vou apagando a luz e tchau. Então você sai daqui. Literalmente. Por quê? Porque se não tiver uma boa noite de sono, eu já acordo estufada, já acordo inchada, eu já não entro na fase de REM, eu já não sonho. E aí, o meu metabolismo fica mais lento. E aí, não é os seus hormônios que estão alterados por conta do envelhecimento. É a falta de rotina que você não fez ao longo da vida. E agora, com 40, 50 anos, o corpo começa a cobrar. Tudo bem? Alguma dúvida? Maravilhosas? Gostaram da aula? Se não gostaram, pode falar também. Carla, eu acordo geralmente 5:30 da manhã durante a semana e preciso tomar café. Hoje tive muita dor de cabeça, tipo abstinência mesmo. Normal, tá, Lari? Como você entrou no protocolo 1, isso é super normal de ocorrer. O que você precisa fazer é insistir. Tenta dormir um pouquinho mais cedo, tá bom? Para regularizar a sua noite de sono, porque você é tipo O, tá? Não tenho o hábito de tomar café ao longo do dia, mas ao acordar eu preciso. Na verdade, você não precisa. O que você precisa é regularizar o seu ciclo circadiano, tá, amada? Para que você não dependa do café. Você não precisa do café, você precisa regularizar o seu ciclo circadiano. Como hoje é o primeiro dia, eu entendo que é normal a gente achar que depende, mas não depende de nada. Na verdade, é só regularizar. Você pode tomar o café, tá? Uma xícara de café, no máximo, a partir das 8 horas da manhã. Antes eu não recomendo, tá? Se você for tomar um café à tarde, que eu também não recomendo, é até no máximo às 2 horas da tarde. Mais do que isso, não, porque você é ó, tá bom? A partir das 4 horas da tarde, eu não aconselho nenhum tipo sanguíneo a tomar café. O tipo O é muito ruim tomar o café, tá? Porque ele causa azia, queimação, gastrite ao longo do tempo, tá? Porém,
Até as 2 horas ainda é menos pior. A partir das 4 é péssimo. Aí você vara a noite mesmo, você não entra na fase REM, você não fecha os ciclos de sono, você não tem sono reparador, por isso que você fala que depende do café para acordar, tá, amada? Oi, Gi, um beijo. Lari, sim, sim. Mais alguma dúvida, amada? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Pessoal, eu sei que quem tá fazendo o protocolo 1 é um dia muito chato, e eu entendo, porque quando eu comecei a fazer também, eu achei que eu não ia suportar, tá? Mas, gente, é possível, dá certo, e depois dá tanto resultado que você fala assim, cara, toda vez que eu faço protocolo 1, pra mim é chato. Pra mim, eu quero o quê? Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. E depois eu me sinto tão bem, o corpo começa a regular de uma forma tão gostosa, o sono vem, você dorme melhor, você acorda mais disposta, você começa a ver muito resultado que vale cada centavo, tá? Então, se não precisasse do protocolo 1, eu não colocaria, mas ele é a base, tá? E eu tenho certeza, e eu tô aqui só para dar resultado. Vocês vão ter muito resultado comigo, não tenho dúvida, tá? Perfeito, Lari, beleza. Nenhuma dúvida, amada? Ótimo. Então só façam, tá? Quem tá no protocolo 1, eu sei que é chato, mas vamos fazer. Amanhã é o último dia. Depois já vem o protocolo 2, que é maravilhoso. Já vou liberar amanhã na plataforma. Não vou liberar agora, porque ainda tem mais um dia de protocolo 1, tá certo? O 2, ele é simples e vocês têm os alimentos em casa. É só um que é mais chato, que tem que comprar os ingredientes. Mas a partir do 2, não. O 3, então, é mais tranquilo ainda, tá bom? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo certo? Gostaram da aula? Quem não pôde assistir essa aula, pode assistir depois, vai ficar na plataforma. Tudo bem? Ok? Deixa eu ver que tem aqui um comentáriozinho. Combinado. Um beijo, Lari. Um beijo, Gi. Quem mais tá aqui? Um beijo para todo mundo que tá aí. Boa noite. Bom descanso. Quem tá no protocolo 1 já vai para cama. Faz um chá e já vai dormir, tá? Porque isso já facilita acabando o primeiro dia, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite e bora de foco, que tem mais e muito mais aulas aí pela frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!